Obrigado, boa tarde a todos. Então, o foco da nossa palestra é a questão do nacionalismo na Venezuela, basicamente seria o chavismo. O chavismo aparece na América Latina como a expressão culminante, junto com o nacionalismo boliviano do Evo Morales e com o nacionalismo do Rafael Correa no Equador, como o exemplo mais, digamos, avançado, mais clássico de nacionalismo. E a partir daí surge uma série de debates, uma série de questões que estão no centro da discussão da esquerda, não somente latino-americana, mas também mundial. Então, por exemplo, qual é o caráter desse nacionalismo venezuelano, boliviano e equatoriano? É diferente do nacionalismo que existe, por exemplo, nos outros países? Ou até no Brasil existe nacionalismo Lula ou não? Kirchner, nos governos Kirchner na Argentina, são governos nacionalistas? Mujica no Uruguai, seria um governo nacionalista ou não? Etc. Socialismo do século XXI, existe isso? Há algum tipo de nacionalismo no chavismo? O Brasil poderia ser considerado um subimperialismo, como algumas correntes o catalogam? Bom, em primeiro lugar, para analisarmos o chavismo, precisamos entender de onde que o chavismo surge. Qual é a origem? Da mesma maneira que os outros tipos de nacionalismo que neste momento dominam o cenário político latino-americano, o chavismo tem como origem a crise do capitalismo na América Latina e, basicamente, a crise do modelo neoliberal. Lembrando que o neoliberalismo foi a política implementada pela burguesia mundial, a nível mundial, a partir da década dos 80, como resposta à crise aberta em 1974, com a crise mundial chamada crise do petróleo. A crise de 1974, ela colocou um ponto final ao que era conhecido como keynesianismo. A Grande Depressão dos anos 30, crise de 29, etc., somente foi fechada com a Segunda Guerra Mundial. E, a partir daí, o imperialismo mundial conseguiu controlar a situação com muito gasto público. Essa enxurrada de gasto público levou os estados burgueses do mundo inteiro à bancarrota e a inflação, o desemprego e todas as mazelas do capitalismo, elas adquiriram um nível muito elevado no final da década dos anos 60. Nos anos 70 já estava num nível muito grave. Nos anos 80 estava quase descontrolado isso aí. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, a taxa de juros nos Estados Unidos, que hoje em dia está por volta de 0 a 1%, juros, entenda-se bem, juros para as grandes empresas, não para o consumidor. Naquela época estava em 21%. Se continuasse daquele jeito, a hiperinflação era inevitável. A saída para isso foi justamente o neoliberalismo. E o neoliberalismo, o que é? É a entrega de todos os recursos públicos, os recursos da sociedade em si, para as grandes empresas capitalistas. Na América Latina, essa política entrou em colapso rapidamente. E houveram sintomas muito fortes, principalmente nos países onde o nacionalismo acabou adquirindo características mais radicalizadas. Concretamente, na Venezuela, o que aconteceu? Depois da Segunda Guerra Mundial, conforme aconteceu também nos países do Cone Sul, devido a
devido à paralisia da economia mundial, houve um certo crescimento do capitalismo e uma certa industrialização. O último governo que na Venezuela aplicou esse tipo de políticas, desenvolvendo a indústria, a mineria e construindo grandes centrais hidroelétricas, foi um governo militar que esteve no poder entre 54 e 58, um general chamado Pérez Moreno, não me lembro o que, Pérez alguma coisa, e esse general que tinha subido ao poder por meio de um golpe de Estado, pretendia se perpetuar no poder a partir de 1958. O imperialismo acabou fazendo uma manobra impedindo essa perpetuação no poder. Em 1958, ele é derrubado, obrigado a sair do país, e aí, esse é um dado importante, surge uma coisa conhecida como ponto fijo, ou seja, ponto fixo. Esse ponto fixo, o que era? Um acordo entre os três principais partidos da burguesia, Partido Social Democrata, se chamava AD, Ação Democrata, a COPEI e um outro partido de direita que acabou desaparecendo rapidamente. A partir de 1958, começa a chamada democracia petroleira. Era uma série de governos que se alternavam, da ala esquerda e da ala direita, que foram colocando em prática a política do imperialismo e, a partir da década dos 80, em grande escala, a política neoliberal. Ou seja, a política neoliberal seria entregar tudo de graça a preço de banana para as multinacionais e descarregar com muita força o peso da crise em cima dos trabalhadores. Essa política foi um desastre total. A crise se acentuou muito na década dos 80 e levou a um grande ascenso popular que acabou estourando numa coisa conhecida como Caracaço. 1989 acontecem revoltas populares enormes que estouram, em primeiro lugar, na cidade de Caracas, capital, e depois se expandem para outras cidades do país. A população sai às ruas, faz saques em vários supermercados, enfrenta a polícia, passa por cima da polícia. O presidente que tinha acabado de ser eleito no ano anterior, uns meses antes, manda o exército para reprimir a população, faz um massacre. Aí há vários números com relação ao número de mortos, oscila mais ou menos entre 500 a 3 mil. Isso comociona o país. Ou seja, a ala esquerda da direita, esse Partido Ação Democrático, ele reprime com muita força a população e gera uma indignação popular tremenda na Venezuela, na América Latina e no mundo. Essa data é muito importante porque a partir daí é que o chavismo acaba adquirindo, acaba basicamente decolando. Como aconteceu em outros países do mundo, o que acontece? Uma ala esquerda do exército, encabeçada basicamente por tenentes, e que acabou sendo liderada por justamente Hugo Chávez, que na época ele era um coronel da aeronáutica. Eles começam a costurar um golpe de Estado que acaba estourando em 1992, 3 anos depois. Ou seja, o Caracaço em 89, o golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado em 92. O golpe de Estado fracassa em Caracas. Em várias cidades, alguns desses militares conseguem controlar vários quartéis. Mas Chávez, que era o militar que tinha como tarefa controlar o Palácio de Governo, que se chama Miraflores, fracassa, ele é preso e ele acaba indo à televisão, num acordo que ele faz com Carlos Andrés Pérez, para pedir
aos restantes dos militares para deporem as armas. Ele é preso, vai em cana mesmo, e a situação social que tinha levado a esse golpe, ou seja, um golpe militar, mas que está dentro do contexto de um ascenso popular muito grande. O descontentamento continua, a crise cada vez pior, inflação, desemprego, fuga de capitais de todo tipo, né? Dívida externa, etc. E o regime político em si começa a entrar em crise muito grande. Por exemplo, há eleições em 1994, 2 anos depois do golpe, onde o abstencionismo chega a níveis históricos. E tudo isso acaba levando a que o próprio presidente, esse da esquerda, acaba sendo basicamente tirado da presidência e Chávez acaba sendo indultado, sai da prisão em 94 ou 96, acho que 94, e são chamadas eleições em 98, ou seja, 10 anos depois do Caracasso tem eleições. Tem um candidato da direita e tem o Chávez, que uns meses antes tinha formado um partido com outros setores da esquerda. Resumo da ópera, o Chávez ganha as eleições de lavada, 56% dos votos. Daí em diante, praticamente todas as eleições nas quais o Chávez participa, até morrer, quase todas ganha de lavada sempre. Então esse é um ponto bem importante. Quando o Chávez, o partido dele, toma o poder, qual é o primeiro ato que ele faz? Porque aqui esse seria já o início do chavismo. Primeira coisa que ele faz, perante uma pressão popular gigantesca e um descontentamento enorme e uma crise total em que o país estava mergulhado, por conta dessas políticas neoliberais que tinham basicamente quebrado o país. Primeiro ato que ele faz, chama uma constituinte. A constituinte tinha uma série de propostas. O resultado disso é a criação e a aprovação de uma nova Constituição, que se forma a chamada República Bolivariana da Venezuela, e se toma uma série de medidas de viés democrático, democratizante, algumas razoavelmente radicais. Por exemplo, se elimina o Senado, agora não tem mais, a partir de ano 2000, mais ou menos, não tinha mais 2 câmaras, deputados, senadores, uma só, constituinte. Se começam uma série de medidas para estabelecer uma série de programas sociais, se começa uma espécie de reforma agrária, se começa a aprovar uma série de decretos para nacionalizar setores importantes da economia, como, por exemplo, o petróleo, em primeiro lugar. Quando essas séries de medidas começam a ser colocadas em práticas, as alas majoritárias da burguesia, todas ficam contra. E se forma um bloco para tentar dar um golpe de Estado contra um novo governo. Uma data importante aí é 2002. Ou seja, só para não perder a sequência das datas, temos Caracasso em 89, golpe de Estado, tentativa em 92, eleições em 98 e em 2002 a direita tenta dar um golpe de Estado contra o governo chavista. Primeira coisa que é importante, existe uma organização lá, uma coisa que seria como a Fiesp, que se chama Fedecâmeras. E existe a central sindical, uma central sindical fundada em 1947, que se chama CTV, Central dos Trabalhadores da Venezuela. Uma central ultra pelega, que sempre tinha funcionado como, sempre, quer dizer, nos últimos anos tinha funcionado como uma espécie de departamento da Fedecâmeras.
ambos organismos, junto com a imprensa burguesa, se juntam e tentam fazer um lockout, uma greve patronal contra o governo para conter essas medidas. O país é paralisado mais ou menos durante 2 meses, no início do ano 2002, e isso acaba sendo, com mobilizações populares a favor do governo, acaba sendo contido. A direita, não contente com isso, no segundo semestre começa a preparar um segundo lockout, só que muito mais forte, focado na PDVSA. Um detalhe importante aqui, PDVSA, que seria a Petrobras da Venezuela, é a principal empresa do país. O petróleo na Venezuela, a partir de 58, começa a adquirir cada vez mais importância e se torna mais ou menos responsável por divergências em torno a 70% da economia. Depende do petróleo venezuelano, depende, portanto, da PDVSA. Essa PDVSA, ou seja, a empresa estatal de petróleos, sempre tinha sido um cabide de empregos. Com mais ou menos uns 40 mil empregados na época, todos os executivos e os cargos de confiança eram ligados a um outro partido da direita, ou a Aliança Democrática ou a COPEI. Com o apoio, portanto, da diretoria e dos demais cargos gerenciais da PDVSA, da CTV, a Central Pelega, uma parte do exército importante, e a imprensa burguesa, principalmente, se tenta, então, se faz uma nova tentativa de golpe de Estado, tentando minar a base econômica do novo governo. A greve dura, uma nova greve, só que agora com muito mais estruturada, dura 2 meses, janeiro e fevereiro inteiro. PDVSA para, os navios que estavam no mar, indo ou vindo, etc., não conseguem circular mais porque há um boicote no setor de informática da empresa. E aí o governo praticamente fica durante vários dias semi-paralisado. O governo faz um novo chamado à população e os setores da oposição à CTV e das centrais, porque existem 3 centrais sindicais que atuavam na PDVSA. Eles começam a chamar os operários petroleiros a eles tomarem conta da empresa sem a direção. Aos poucos, eles vão conseguindo fazer isso, demoram quase 6 semanas para poder controlar a situação. No final de janeiro de 2003, controlam a situação e aí o governo chavista começa a adotar medidas mais fortes contra a direita e contra a Fedecâmeras. Primeira coisa que faz, manda embora 18 mil funcionários, de uma vez só. Esses funcionários é basicamente toda a diretoria, toda a gerência, grande parte dos coordenadores, supervisores, o pessoal de segurança e grande parte do pessoal de informática. Todo mundo embora. E aí, isso tudo, porque isso não está isolado, há toda uma efervescência no país, em todos os setores da economia, empurrados pela classe operária principalmente, e também pelos camponeses, mas principalmente pela classe operária. Então, o choque aí é grande. Mas detalhe, há uma terceira tentativa, está vendo como a direita nunca larga o ossinho dela e vai embora dormir em casa. Nada disso. Ela sempre vai tentar voltar ao poder. Então, temos a primeira tentativa
no primeiro semestre de 2002, de dar um golpe contra Chávez, fracassa. A segunda, no final de 2002, também focada na PDVSA, coração da economia. E há uma outra tentativa que agora tem como centro o Exército. Basicamente, o que acontece? A maioria do Exército, que é ligada à direita, começa a costurar, junto com, mais uma vez, a Fede Câmeras e a CTV, um golpe de Estado que, logo de cara, tem como primeiro passo aprisionar o Chávez e tomar uma série de medidas para acabar com tudo que tinha sido feito nos últimos 3 anos. Chávez é aprisionado, os militares colocam como novo presidente o presidente da Fede Câmaras, a Fiesp deles, lá, um tal de Sérgio Carmona, diretamente ligado ao imperialismo norte-americano, mais concretamente ao Partido Republicano. E uma medida se começa a se seguir a outra. É desaprovada, cancelada a nova Constituição, são suspendidas a Assembleia Constituinte, são sumariamente tirados dos seus cargos todos os ministros da Corte Suprema. As medidas relacionadas à reforma agrária são totalmente revogadas. As demissões na PDVSA são voltadas atrás e assim sucessivamente. Isso é feito em mais ou menos 3 dias. O que acontece? A população que continua nessa linha de ascenso, ela se posiciona contra o golpe militar. Já no primeiro dia do golpe militar, sai às ruas, e o negócio começa a crescer. No segundo dia, tinha virado milhões de pessoas nas ruas. Alguns militares da ala de esquerda, eles se posicionam a favor da mobilização, e a pressão é tão grande que o negócio estava indo para uma guerra civil. O que a direita faz? É obrigada a voltar atrás. Libera o Chávez, ele está numa ilha no Caribe, preso, ele volta para Caracas, ele volta a assumir o poder, o Carmona é preso, foge e é exilado. Esse é um momento importante também, 2003, porque é um momento em que o chavismo entra numa fase de radicalização ascendente, que ela somente vai começar a dar ela começa a dar uma virada à direita mais visível, mais contundente, a partir mais ou menos de 2008, 2010, com o aprofundamento da crise capitalista mundial. Então, essa é uma data também que não podemos perder de vista, 2003. Com a derrota do golpe militar, há um ponto importante aqui que já nos remete ao entendimento do que é o chavismo em si, o que o chavismo fez, de fato, como grandes reformas. Primeiro lugar, depois desse golpe de Estado de 2003, fracassado da direita, primeira coisa que o chavismo faz, eles vão barrer a ala direita do exército. O exército venezuelano, ele praticamente se passa a ser o pilar, um dos 3 pilares fundamentais do chavismo. Então, lá, todos os militares da alta hierarquia de direita são todos demitidos, sumariamente também. O outro pilar do chavismo é justamente a PDVSA, responsável por 70%, 80% do orçamento. A cúpula inteira, como eu já falei para vocês, totalmente fora também. E o terceiro pilar é as massas. O nacionalismo burguês, como foi dito hoje na palestra do companheiro Rui na parte da manhã, ele tem a necessidade de mobilizar as massas para poder
dessa maneira, barganhar com o imperialismo a parte do bolo que ele quer barganhar. O nacionalismo burguês, ele é incapaz de acabar com o capitalismo e de acabar com o próprio imperialismo. Quando a coisa vai num nível de radicalização muito grande, ele tende a capitular, porque normalmente se o nacionalismo levar o confronto com o imperialismo muito longe, a própria estrutura do capitalismo estará sendo questionada e estará sendo colocada em risco. A partir de 2003, então, entra em campo uma série de reformas, uma série de estatizações e uma série de outras medidas para suportar o regime em si, que tinha ficado numa situação de radicalização grande. Mas entenda-se bem, não é uma radicalização ideológica, não tem nada a ver com o tal do socialismo do século XXI. É a própria situação, a evolução dos acontecimentos que levou a isso. O que de tão revolucionário o chavismo fez? Bom, primeira coisa, estatizou o setor petrolífero de maneira fundamentalmente integral. Tudo o essencial do setor de hidrocarbonetos da Venezuela está sob o controle do Estado. A atuação das multinacionais petrolíferas acontece como venda de serviços e não como propriedades. A maneira como que essas multinacionais são remuneradas é a partir do trabalho que elas prestam. E não como acontece, por exemplo, nos marcos regulatórios aqui no Brasil, onde elas são proprietárias. Isso, no contexto latino-americano, uma medida bastante revolucionária. Houveram estatizações em outra série de setores da economia, bancos, até supermercados, a parte de telefonia. No campo, houveram várias nacionalizações, mas foram medidas que tiveram também um raio de ação limitado. Então, por exemplo, todas as medidas do chavismo, todas as estatizações, foram feitas, em primeiro lugar, com indenizações. Os capitalistas sempre foram indenizados. Então, nunca, por exemplo, foi feita uma grande auditoria para ver, pelo menos, se os capitalistas realmente tinham direito a alguma indenização. Obviamente, o chavismo não fez isso. Por quê? Porque isso implicava entrar num confronto direto com as multinacionais e com o próprio imperialismo. Também vale destacar que em nenhum momento o governo de Hugo Chávez, por exemplo, deixou de pagar a dívida externa, nem pública. Ou seja, eram medidas radicais, mas que não colocavam em risco a dominação imperialista como um todo, e mais procurava disputar um pedaço dentro do bolo que estava sendo disputado. A reforma agrária também foi uma coisa bastante limitada, os grandes latifúndios não foram em nenhum momento questionados, nem sequer questionados. Se fez reforma agrária com terras menos produtivas e o apoio do governo aos camponeses, até certo ponto, foi bastante limitado. Um outro componente das reformas do governo Chávez, muito importantes, são as missões. Missões ou missões que chegaram a ser, em seu momento de pico, mais ou menos umas 45, são basicamente programas sociais. Um ponto muito importante aqui, fundamental, é os programas sociais na Venezuela chegaram a consumir, por exemplo, no ano passado, esse era o número, mais ou menos 40% do orçamento público. E isso é muita coisa. Isso que significa? Que toda uma série de problemas endêmicos dos países atrasados, que na Venezuela eram muito grandes, o governo chavista conseguiu ir resolvendo
com justamente programas assistenciais. Exemplo, em 2 ou 3 anos, aplicando o programa cubano de alfabetização, o governo da Venezuela erradicou o analfabetismo. Ou, por exemplo, a questão da mortalidade infantil, que era muito alta. Por meio de um programa também, em cima da ajuda do governo cubano, principalmente a Venezuela foi um grande contratista, ainda é hoje em dia, de médicos cubanos. Há mais ou menos 40 mil médicos cubanos atuando na Venezuela. Com isso, erradicou uma série de doenças, inclusive a mortalidade infantil, etc, etc. E há há dezenas de dados sobre isso. Então, por exemplo, nível de extrema pobreza caiu muito, de pobreza caiu muito, a renda da população melhorou, etc., simplesmente melhorando a distribuição dos recursos que proveniam fundamentalmente do petróleo. Então, um ponto que deve ser entendido aí é o seguinte: a fonte dos programas sociais do chavismo, mais estatizações, mais a semi-reforma agrária, etc., tem como origem justamente o petróleo. E, nesse sentido, o ataque todo do imperialismo e da direita contra o governo de Chávez é justamente a disputa em cima do petróleo. E por quê? O motivo principal é, em primeiro lugar, nesse momento, não sei se vocês sabem, qual é o país do mundo que tem as maiores reservas de petróleo? Não é a Arábia Saudita, é a Venezuela. Se descobriram nos últimos 5 anos grandes reservas no rio Orinoco, um rio que atravessa pela metade do país, e isso fez com que as reservas comprovadas do país sejam 360 bilhões de barris, e segundo a PDVSA são 500 bilhões. Seja 360 ou 500, as da Arábia Saudita são 300. Ou seja, é possível que a Venezuela tenha o dobro de petróleo que o que tem a Arábia Saudita. As multinacionais norte-americanas estão com água na boca, estão babando para pôr a mão nesse petróleo, isso é óbvio. E aí está o centro da disputa, aí está o centro da problemática toda, das tentativas golpistas e das pressões. Obviamente, esse ascenso, esse ataque da direita pró-imperialista e do imperialismo contra o chavismo, ele tem que ser levado com uma certa calma, uma certa cautela, porque dependendo de como isso acontecer, poderá provocar um novo ascenso das massas e uma nova crise revolucionária de grandes dimensões. Uma questão fundamental aqui, antes de falarmos especificamente sobre a direita, é o que acontece com Hugo Chávez, com o governo chavista e com o chavismo como um todo, a partir da crise do colapso capitalista de 2007 a 2008. Em 2007, nos Estados Unidos, quebram 2 grandes bancos, o Lehman Brothers e o Bear Stearns. E no ano 2008, aquela catástrofe geral, quando quebra a AIG, que aí isso leva à lona, como um castelo de cartas, o sistema financeiro a nível mundial. A partir daí, o contágio da crise capitalista é grande no mundo inteiro. O chavismo vinha numa fase de ascenso e de estabilização, de consolidação. Por exemplo, sob o ponto de vista político, em 2007, tinha se fundado, aliás, em 2008, tinha se fundado o PSUV, Partido Socialista Unificado da Venezuela. Ele era a unificação de uma série de partidos políticos de esquerda que daria base, de uma maneira mais integrada, base política, ao governo Chávez.
Mas isso era seria o partido político, mas o fundamento do partido político, quem é? São os militares. Só para vocês terem uma ideia, existe na Venezuela 23 estados. Dos 23 estados, o PSUV controla 20, dos quais 12 estão governados por militares. Militares ligados a Chávez. E o próprio presidente da Assembleia Nacional, Cabello, o nome dele é Cabello, ele é um ex-ministro da Defesa. Tá? Então, um grande pilar, justamente, do chavismo é o Exército. Em 2008, então, temos a crise capitalista que joga ao chão de maneira definitiva, provoca um descalabro generalizado das políticas neoliberais a nível mundial. Em 2009, um ano depois, o que acontece? O preço do barril do petróleo cai de $140, que tinha sido o pico de 2008, para 37, mais ou menos. Então, imagina, de 140 para 37. As finanças da Venezuela foram lá no chão. Ficaram extremamente afetadas. Uma série de mecanismos especulativos fazem com que, a nível mundial, o preço do petróleo suba de novo e chegue aos níveis que está hoje, mais ou menos $110 o barril de petróleo tipo leve. Só que detalhe, o petróleo da Venezuela não é tipo leve. Tipo leve seria mais o que se tira do Iraque ou da Arábia Saudita, Oriente Médio. Então lá você, por exemplo, tira petróleo do chão, que nem se você estivesse tirando água, e o processo de refino é extremamente fácil. Você põe um petróleo que você tira do Oriente Médio, quase pode colocar no seu carro que ele funciona. Na Venezuela, não. O petróleo do Rio Orinoco é parecido com o petróleo que se tira aqui de Macaé, lá da Bacia de Campos. Parece um alquitrão, um asfalto. Então, o processo de refino é muito caro. Mas o ponto principal aí é que em 2009 as finanças do governo, elas são muito afetadas durante um certo período, o governo fica meio tambaleando, o déficit público sobe muito e o endividamento público sobe demais. Que o governo, isso aqui, por que estou dando essa série de dados? Por um ponto importante, porque o governo Chávez, a partir dessa situação complicada, ele começa a aumentar os acordos com o imperialismo, principalmente com Barack Obama. Mas isso não significa que antes não tivesse acordo, ele tinha também. Só que aí, com a crise, ele foi obrigado a aumentá-los. Um dado muito importante aqui, avaliando a situação econômica. Dependência da Venezuela dos Estados Unidos. Lembra quando o Hugo Chávez foi na ONU e falou que estava o diabo, que estava não sei quem, que era o Bush que tinha acabado de sair da plenária das Nações Unidas? Bom, ele tinha falado aquilo, mas aquilo era retórica, porque no momento o comércio entre os dois países representava mais ou menos 60% do comércio geral da Venezuela, quando eu falo isso, que era 2004. Em 2010, mais ou menos, esse comércio caiu. Mas caiu em que sentido? Olha que interessante. Os Estados Unidos passaram a importar menos petróleo venezuelano. Por dois motivos. Primeiro, por conta da crise, e segundo, porque Estados Unidos descobriram 20 aspas para cada lado, descobriram uma forma barata barata entre aspas também, de produzir petróleo nos Estados Unidos. Um método chamado fratura hidráulica, fratura horizontal. Como eles fazem? Existe nos Estados Unidos uma coisa chamada xisto, que nem existe aqui no Brasil também. Então,
ao invés de produzir, de extrair petróleo da rocha mais ou menos encrustada, porque o petróleo de fato não é um lago. O petróleo que é uma massa que ela está encrustada ou na areia ou na rocha. Quando ela está extremamente encrustada nos poros da rocha, nesse mineral de xisto, isso se extrai por meio de mineração. Então, por exemplo, no Brasil, perto de Curitiba, a Petrobras tem uma refinaria que produz petróleo dessa maneira. Estados Unidos descobriu esse jeito inteligente de produzir petróleo, que é, como isso é muito caro, bom, o que eu vou fazer? Vou fraturar o solo, vou injetar produtos químicos, tipo uma fórmula da Coca-Cola, com mais ou menos 500 produtos ali, jogo isso ali com força e depois com uma bomba do outro lado extraio, porque o produto químico faz com que o petróleo se solte. E dessa maneira fica barato extrair petróleo e extrair gás. Obviamente eu vou poluir tudo, né? Eu vou criar terremotos dessa maneira, mas eu multinacional não estou nem aí. O que me importa é o lucro. E assim, os Estados Unidos passou a produzir mais ou menos 10 milhões de barris de petróleo por dia. Aliás, 5 milhões de barris de petróleo por dia. Então, com isso, começou a diminuir a importação de petróleo da Venezuela, principalmente, e de outros países. Só que detalhe, ao mesmo tempo que os Estados Unidos diminuiu a importação de petróleo venezuelano, a Venezuela aumentou a importação de produtos norte-americanos. E qual produto? Olha que coincidência. Venezuela é uma grande importadora de combustíveis e derivados, igualzinho que o Brasil. O déficit de 11 bilhões de dólares no ano passado da Petrobras foi justamente por isso. Venezuela, a mesma coisa. Então, nessa situação crítica onde, primeiro, Venezuela teve esse problema de ter caído a receita. Segundo, depender muito do petróleo. E terceiro, como é uma economia direcionada ao petróleo, que não produz nada, isso que é a verdade, porque não foi aproveitado. Esse é um problema também do governo nacionalista. Ele não tem uma visão mais abrangente, ele não tentou industrializar o país. Porque nem era essa a proposta. A proposta do governo nacionalista é: vamos tirar a nossa parte no lucro e para isso vamos criar um colchão de controle das massas, por meio do programa assistencialista, etc. Essa é a proposta. Então, ela ficou extremamente, uma economia muito frágil, que depende totalmente do petróleo, tem uma bomba de relógio embaixo, que é justamente as importações crescentes de derivados de petróleo, de fertilizantes, de combustíveis, de alimentos, importa tudo. E isso seria o calcanhar daqueles do chavismo. Agora, em cima desse cenário todo colocado, vamos colocar uma pergunta que está no centro do debate na esquerda latino-americana mundial. A crise pela qual o chavismo está passando e a crise que provavelmente aconteça no próximo período, porque se o petróleo voltar a cair de preço do jeito que caiu em 2009, as contas públicas do chavismo não fecham. Não fecham de jeito nenhum. No ano passado, por exemplo, em novembro, o governo foi obrigado a fazer uma mega desvalorização de 40%. Isso impacta diretamente o bolso do trabalhador. Começa a criar problemas com os trabalhadores. Então, a pergunta seria, esse confronto com os trabalhadores, que já houve alguns ensaios nesse sentido, digamos, mas mínimos, e a crise econômica faria com que o chavismo caísse, e principalmente com que a direita assumisse? Então, esse é um ponto que está no centro do debate. Ou seja, a crise leva o chavismo para onde? Segundo alguns setores da direita,
da esquerda, como por exemplo o PSTU. Isso aí coloca no centro a discussão do caráter ditatorial do chavismo e a possibilidade de que a oposição assuma o poder. Só que a oposição na Venezuela é uma oposição, é uma direita truculenta e golpista ao máximo possível. Essa direita está unida numa coisa chamada MUD, Mesa da Unidade Democrática, homogeneizada pela ultradireita ligada ao Tea Party norte-americano, pelo qual eles são subsidiados, e encabeçada por uma pessoa que se chama Capriles. Esse Hugo Capriles, ele é o governador de um estado que a família dele e ele foram membros da tradição família e propriedade, ou seja, são da ultradireita da Igreja Católica, participaram do golpe de Estado contra Capriles em 2002. O próprio Capriles, ele participou de um comando da ultradireita que bombardeou, ou jogou bomba, alguma coisa parecida, na Embaixada de Cuba, em 2002 também, e que eles são intimamente ligados justamente com a ala direita, ultradireita americana, norte-americana. Essa ultradireita, ela tem sofrido uma derrota atrás da outra nas eleições na Venezuela. Nas eleições de 2007, nem sequer participaram, porque sabiam que iam perder de lavada. Em 2010, novas eleições, participaram e ganharam 6 estados. No ano passado, houveram 2 eleições. Em outubro foram as eleições presidenciais. Aí o Chávez ganhou do Capriles por mais ou menos uns 10 pontos de diferença, ou 12, 10, 12 pontos de diferença. Isso foi em outubro. Em dezembro foram as eleições para governador. A diferença entre a direita e o chavismo se ampliou mais. Foram mais 2 pontos percentuais de diferença. E a direita perdeu mais 3 estados. Hoje em dia tem 20 estados governados pelo chavismo e 3 governados pela direita. Ou seja, eleitoralmente, a direita está quase massacrada. E por um motivo muito concreto. Ela não tem nada para oferecer para o povo venezuelano. Qual é a proposta da direita na Venezuela? A palavra que eles usam é modernização. O que é modernização, concretamente? Basicamente, é modernização da PDVSA. O que é modernização da PDVSA? É entregar às multinacionais de graça a PDVSA. É isso que eles têm para oferecer. Então, obviamente, que com isso, a possibilidade que eles consigam chegar ao poder pela via eleitoral é extremamente remota. A possibilidade deles chegarem a tomar o poder somente poderia ser viabilizado por meio de um golpe de Estado. E a coisa não é tão simples assim. Por quê? Porque os chavistas, depois do ano 2003, tomaram uma série de medidas anti-golpe de Estado. Que, enquanto eles tiverem apoio das massas, vai ser bastante difícil de ultrapassar isso aí. Exemplo, barreram a direita do exército. O exército é controlado pelo chavismo, basicamente que integralmente. Segundo, criaram as unidades, milícias chamadas unidades anti-golpe. Nesse momento tem 30 mil membros e eles querem que chegue a 100 mil. Terceiro, compraram da Rússia 4 bilhões de armas em armamento. 4 bilhões em armas. Ou seja, aumentaram bastante o parque militar interno. E começaram a fabricar fuzis e etc. Ou seja, sobre o ponto de vista militar, desde que o chavismo continue mantendo o apoio popular, não é tão simples assim
aplicar um golpe truculento diretamente a partir dos mecanismos convencionais. Isso o imperialismo sabia muito bem, por isso, inclusive, implementou coisas como o Plano Colômbia, que nos últimos anos, na época do governo Uribe, tinha colocado 7 bases na Colômbia, com o objetivo de controlar a região, e tinha reativado a 4ª Frota, coisa que estava desativada desde a Segunda Guerra Mundial. Então, o objetivo não era somente a Venezuela, era a América Latina inteira. Mas, obviamente, que um golpe militar na Venezuela dependia de uma invasão também. Isso estava bastante claro. O ponto é, o chavismo, hoje em dia, ele começa a apresentar uma série de rachaduras por conta do avanço da crise, mas essa rachadura não quer dizer que a direita esteja avançando no sentido de apoio de massas e no sentido de eleitoral, muito menos ainda. Por esse motivo que a direita, a nível, inclusive mundial, ela está tentando coisas como, por exemplo, a criação de uma base militante a partir de grupos de aglutinação, como poderia ser o Millennium aqui, ou a Fundação Heritage, uma fundação parecida com o Instituto Millennium nos Estados Unidos, que acaba financiando fundações parecidas nos outros países. E, espera um pouquinho, me fugiu a ideia, seria o Instituto Millennium, o Heritage. Tinha um dado também que me escapou agora. Mas o ponto é, a direita como um todo, ela não tem condições, então, de se plantear um golpe de Estado direto sem criar essa base na própria Venezuela. Depois das mobilizações que aconteceram com a morte do Chávez, o que nós podemos ver é que a direita, ela recuou, justamente porque o país inteiro está mobilizado a favor da continuidade das reformas e contra a alternativa direitista e golpista de entregar os recursos nacionais ao imperialismo. Tão simples quanto isso. Nesse contexto, o que nós vemos é qual foi a posição da esquerda mundial. Basicamente, foram duas coisas, duas políticas que a esquerda adotou. Por uma parte, um grupo importante, um setor importante da esquerda acabou indo a reboque do chavismo, se integrando diretamente no PSUV ou suportando o PSUV desde fora. Inclusive, a principal figura da esquerda venezuelana é um antigo burocrata sindical da CTV chamado Chirino. O Chirino, ele foi candidato nas últimas eleições, eleitoralmente foi um fracasso total, só tirou 4.000 votos, e ele representava uma coligação desses grupos de esquerda. Ele, de fato, pertence a um partido que chama PSL, Partido Socialismo e Liberdade. Ele seria o partido irmão do PSOL, daquele grupo do Babá, CST, desse organismo, suposto organismo internacional, UIT, que também ele pertence ao mesmo grupo da esquerda socialista argentina, que faz parte do FIT, da Frente de Esquerda na Argentina. Basicamente, o Chirino, depois de ter sido um burocrata da CTV, ele passou a ser parte da CNT, que seria a central criada pelos chavistas para fazer frente à CTV. Depois, em 2007, ele foi mandado embora da PDVSA, onde tinha sido colocado por meio de um decreto presidencial, e a partir daí ele rompeu com o chavismo, fez parte de um grupo do qual faz parte um elemento que tinha rompido com o chavismo pela direita e que ele faz parte do grupo, está aliado com o grupo do Capriles hoje em dia.
Em 2010, enquanto esse setor foi com o Capriles, o Chirino formou esse partido. Então, uma parte importante desses grupos de esquerda, principalmente grupos ligados ao morenismo, apoiam o Chirino. Além desses agrupamentos, que realmente são minúsculos e representam muito poucos, quando as massas venezuelanas saíram às ruas, o que nós vimos em primeiro lugar foi a total perplexidade e a confusão exagerada dessa esquerda, 99% da esquerda. A grande maioria da esquerda não sabia o que fazer. Passava desde o seguidismo completo ao chavismo até a crítica em bloco total ao chavismo. Então, a partir daí surgiram acusações, como por exemplo de que o Chávez era um ditador, era um bonapartista, não permitia a organização independente das massas, e dava uma série de exemplos. Alguns dos exemplos eram até válidos, como por exemplo, na Venezuela, no ano passado, mais de 70 militantes sindicais foram assassinados. Esse é um ponto importante. Houve outros casos, como por exemplo, que também são um pouco exagerados. Uma liderança indígena foi morta quando se dirigia a um congresso, só que foi morta por grupos armados ligados aos latifundiários. Já certos grupos da esquerda inculparam o chavismo diretamente por isso. Isso já é um caso um pouco exagerado. O que sim é verdade é, como é natural, o chavismo ele tenta a qualquer custo impedir a organização independente dos trabalhadores e vai usar diversos mecanismos, inclusive até grupos armados e não armados, ou seja, pela força, chavistas e até não chavistas, para impedir greves, para impedir formação de sindicatos ou para pedir intervenções dentro da CNT e outros sindicatos controlados pelo chavismo. Até aí, nada muito diferente, nada muito anormal que a gente não possa ver em outros países. Mas o ponto fundamental é, sobre o ponto de vista democrático burguês, ou sobre o ponto de vista dos governos burgueses que a gente conhece hoje, o chavismo ganhou mais eleições do que ninguém. Pode-se dizer que, desde 1998 até a morte, somente perdeu uma vez um referendo, quando ele queria uma Constituição que lhe dava muito mais poderes do que ele já tinha. Tirando essa vez, ele sempre ganhou tudo que era eleição. Ou seja, sobre o ponto de vista da democracia burguesa, fica difícil dizer que o Chávez era um ditador, pelo menos nesse sentido. Ao mesmo tempo, obviamente, ele era um elemento da burguesia, da mesma maneira que o chavismo como um todo. E isso significa que o chavismo vai usar os métodos da burguesia para controlar o movimento operário e popular. Qual é a política revolucionária em relação ao chavismo e ao nacionalismo burguês como um todo? Nós vemos vários grupos que têm como política a crítica frontal contra o chavismo, a crítica em bloco, a crítica contra tudo que o chavismo fez e está fazendo. Então, por exemplo, se posicionam contra as nacionalizações, se posicionam contra as medidas assistenciais, se posicionam contra a suspensão, que foi mencionada hoje pela manhã, a suspensão da concessão de uma rede de televisão. Sobre o ponto de vista revolucionário, proletário, a visão
não pode ser se colocar em bloco contra o nacionalismo burguês, senão tem que se entender, em primeiro lugar, que as massas trabalhadoras foram colocadas em movimento pelo nacionalismo burguês, isso é verdade. Ela se movimenta porque o nacionalismo burguês as movimenta. E o que precisa ser feito é fazer com que essa movimentação vá além do nacionalismo, que rompa a camisa de força do nacionalismo. Então, se você analisa, por exemplo, as nacionalizações, ir além das nacionalizações chavistas não significa ser contra as nacionalizações chavistas, significa, em primeiro lugar, denunciar quais são as limitações e levantar as reivindicações para que elas vão além. Quais são as limitações das nacionalizações chavistas? Em primeiro lugar, que são nacionalizações que foram indenizadas. Esse é um grande problema. Os capitalistas têm que ser expropriados sem nenhum tipo de indenização. E o segundo ponto é que estas empresas estatizadas devem ser controladas, devem ser colocadas sob o controle operário, o controle dos trabalhadores. E o terceiro é, as nacionalizações precisam ser estendidas. Então, por exemplo, no setor do petróleo, deveria ser estatizado em todos aqueles setores que não foram estatizados ainda. No setor das telecomunicações, deveriam ser estatizados também. E, principalmente, tem dois setores que deveriam ser estatizados por completo, que seria o sistema financeiro e o comércio exterior. O sistema financeiro, ele é o responsável pela especulação e ele seria um braço local da especulação financeira mundial, que hoje em dia é o coração do capitalismo. Então, por exemplo, no caso do petróleo, o petróleo ele não é vendido em mercado à vista, nem em trocas por outras mercadorias. Então, a Venezuela não entrega petróleo para outro país, recebendo mercadorias que precise em troca por esse petróleo. Esse petróleo é vendido basicamente nas bolsas internacionais de energia. Por exemplo, a Bolsa de Chicago, ou a Bolsa de Nova York, NYMEX, a Bolsa de Londres, etc. Por isso ele recebe papelzinhos que entram na ciranda financeira. E em cima disso se produzem vários tipos de malabarismos financeiros, que é o que dá os grandes lucros aos bancos e às grandes multinacionais, que são cada vez mais incapazes de extrair lucros da produção. Hoje em dia, por exemplo, não há quase nenhum setor que produza lucros. Até o setor do armamento, por primeira vez nos últimos 70 anos, está com a taxa de lucros em queda. Então, um governo revolucionário, ele precisaria cortar radicalmente com a especulação financeira. Impossível de ser feito sem estatizar, sem indenização, obviamente, o sistema financeiro e sem cortar com um grande pé da especulação financeira, que é a dívida pública. Isso teria que ser cortado de raiz. Obviamente que para fazer isso tudo, o governo nacionalista ele não tem fôlego, ele não consegue ir tão longe. Então, por esse motivo, a tarefa que está colocada hoje em dia na Venezuela seria uma saída por meio do poder dos trabalhadores, por um governo que somente poderia ser dado por um governo operário e camponês. Por esse motivo, a grande tarefa na Venezuela, o que hoje nós podemos ver de maneira, embora que razoavelmente embrionária, na Bolívia, onde nós estivemos lá com o companheiro Rafael e assistimos à fundação de um partido dos trabalhadores, fundado a partir dos sindicatos, porque os trabalhadores, os setores importantes da classe operária boliviana, lideradas pelos mineiros, eles conseguiram entender de maneira muito clara que o governo nacionalista de Evo Morales, que é outro dos governos de esquerda, não atende aos direitos dos trabalhadores. E na Venezuela, basicamente, há
duas saídas para a crise que vem para frente. A crise capitalista, o colapso capitalista mundial é iminente. Ele vai ter que acontecer no próximo período de maneira muito mais forte, com muito maiores consequências que o que aconteceu em 2008. Inclusive, as barreiras de contenção que a burguesia mundial tem são muito menores, porque os países estão, os estados burgueses estão extremamente endividados. E a economia está muito mais em recessão do que naquela época. Então, as saídas que existem para uma evolução política na Venezuela são basicamente duas. Ou a saída golpista, saída pela direita, uma saída de força, que é o que o imperialismo, a burguesia pró-imperialista e o imperialismo tenta viabilizar, com consequências, obviamente, imprevisíveis, e a saída na qual os trabalhadores se organizem de maneira independente de todos os setores da burguesia, criem o seu próprio partido e lutem pela implantação de um governo operário e camponês. É isso, muito obrigado. Agora as perguntas. Bom, a gente vai abrir para as perguntas. Você comentou que o governo chavista, né, ainda quando Chávez estava vivo, tudo já começou a se organizar para evitar novos golpes, né? Inclusive, uma das medidas tomadas foi a compra de armas. A população não está armada, né? Outra coisa, nesse sentido, a população armada, né, também acabaria colocando em risco a própria sobrevivência do nacionalismo. E uma segunda pergunta é em relação à direita, né? Porque a direita ela ficou meio que, como é que fala? Ficou paralisada com toda essa mobilização que teve com a morte do Chávez. Você acredita que eles vão esperar que o Maduro se desgaste, que tenha um desgaste desse chavismo, ou eles vão tomar alguma atitude para tentar derrubar o Maduro, que finalmente não é o Chávez, né? Que acho que também tem até ver o que você vê nesse sentido, né? Se o Maduro ele tem condições de dar continuidade a isso, ou se ele já não seria capaz de manter o chavismo, né? Mais alguém? Você comentou sobre a criação do Partido dos Trabalhadores na Bolívia. Como que aconteceria uma formação de um verdadeiro Partido dos Trabalhadores aqui no Brasil a partir dos sindicatos? Eu gostaria de perguntar se existe correntes dentro da classe militar venezuelana, ou mais claramente, se existe rachas assim, que não assegurem de alguma maneira, pelo poder da força, a possibilidade do chavismo continuar na Venezuela. Começamos com essas, então. Bom, sobre a questão da população armada. Até onde a gente sabe, existem... A população, em linhas gerais, tem um certo grau de armamento. Ou seja, está parcialmente armada, mas isso não por uma política do governo Chávez, porque lembra que a política de todo governo nacionalista é conter as massas. Então, dificilmente um governo nacionalista vai armar as massas. São numa situação de crise extrema. Normalmente, o que eles vão tentar vai ser desarmar as massas. Então, os mecanismos que eles estão implementando para conter as tentativas golpistas é aquilo que já tínhamos comentado. Então, por exemplo, barrer a direita do exército e criar as milícias
que as milícias são muito similares, por exemplo, às guardas republicanas que existem no Irã, a que existia no Iraque também. Ou seja, são setores de elite, a que existe na Síria, por exemplo, aquela divisão 4. Essa divisão 4 na Síria é a divisão que está dirigida pelo irmão de Al-Assad e que é a divisão mais treinada, mais ligada ao governo e mais fiel ao governo. Ou seja, todos esses governos nacionalistas sempre têm um núcleo militar mais próximo. No caso da Venezuela, está se criando isso por meio das milícias bolivarianas. Mas em nenhum momento é intenção do chavismo armar as massas. E principalmente isso ficou muito mais claro depois de que o chavismo começa a dar essa virada mais conservadora conforme a crise foi avançando. Isso com relação à primeira. Com relação à última pergunta, você tinha comentado sobre as correntes no exército, né? O ponto importante é assim, nós temos visto que dentro do chavismo realmente há algumas correntes. Então, por exemplo, você percebe o quê? Cabello, Diosdado Cabello, esse é o nome dele, seria o presidente da Assembleia Nacional, ex-ministro da Defesa. Ele tem muita força e muita influência no exército. Isso é um fato. Já Maduro, Nicolás Maduro, ele é um homem que vem da burocracia sindical. Ele era um motorista de caminhão. Ele, então, de uma outra ala. Mas o ponto principal para que essas diferenças internas comecem a aflorar um pouco mais, alguma coisa já foi vista, mas coisa leve. Houve grupos de esquerda, por exemplo, que exageraram. Falaram que havia contradições enormes entre Cabello e Maduro, Chávez. Não havia tais contradições. Obviamente poderia haver alguma contradição, mas essa negociação, essa virada, essa aproximação em matéria de acordos, por exemplo, com Obama, não é coisa de Maduro e Cabello. O Chávez já estava fazendo isso. E outros tipos de acordos também. Então, com relação a surgir rachaduras, isso normalmente vai aparecer de maneira mais clara conforme situações de crise vêm aparecendo. Então, num momento dado, numa situação de um confronto maior, poderá aparecer isso, mas olha só, isso é relativo. Vamos ver um caso de situação de crise onde a coisa está mais clara. Síria. O que está acontecendo hoje na Síria? Você viu que o país está um verdadeiro caos. Então você tem um monte de milícias lá atuando, são milícias nacionalistas, que elas estão armadas, armadas às vezes por potências imperialistas europeias, que o fazem a partir da Turquia e do Catar, e outras armadas por meio da Arábia Saudita, ou seja, imperialismo norte-americano entrando com força aí, né? Inclusive um dado sobre isso. Acabou de ser eleito ontem um novo ministro no Líbano, e que ele é ligado, por incrível que pareça, muito à Arábia Saudita. E com o acordo do Hezbollah. Isso é estranho, até certo ponto. E estou falando essa questão do Líbano, por quê? Porque o Líbano é como se fosse Síria, até certo ponto. Né? Então, nessa região toda, é uma situação de muito caos, uma situação onde você tem vários grupos diferentes, onde o grupo de Al-Assad é mais um grupo semi-xiita, chamado Alauíta, mas dentro do exército propriamente dito, você não vê grandes rachaduras. É numa situação de grande crise. Você tem uma parte do país dominada pelos curdos, o norte, outras partes importantíssimas dominadas por vários tipos de milícia, mais pró-imperialistas, menos pró-imperialistas, mas o exército em si, do Al-Assad, está ali. Teve algumas poucas deserções. E o coração do país, que são duas cidades, Damasco e Alepo,
basicamente estão controlados pelo exército e pelo grupo de Al-Assad. Damasco quase que inteiro, e Alepo, que é a cidade comercial, que se for São Paulo aqui, quase que inteiro, menos subúrbios, que subúrbios estão controlados por algumas milícias. Ou seja, o ponto é, em situação de muita crise, essas rachaduras podem acontecer. Mas isso é uma situação meio relativa, porque na Síria, na situação de tanta crise, essas rachaduras ainda são relativamente pequenas, ainda, né? Na Venezuela, provavelmente, isso, em uma situação em que haja uma queda muito grande da receita petrolífera, isso vai levar a uma crise, não tem como não levar. Por quê? Porque as finanças públicas, literalmente, imediatamente vão à lona. O ano passado, por exemplo, o déficit público, para você ter uma ideia, foi de 12%. A desvalorização foi de mais de 40% do Bolívar. A dívida pública foi assim, pá, foi lá em cima. Alguém tem que pagar essa conta, e há duas opções. Ou essa conta é passada para as massas, né? E isso vai ter que gerar um confronto entre o governo nacionalista e as massas, e na hora que houver esse confronto, normalmente teria que haver uma tendência a rachar, teria que surgir uma ala esquerda, com tendência a se deslindar dessa ala direita, né? E, obviamente, haveria ainda a influência importante da direita pro-imperialista e do próprio imperialismo. Mas, no momento, até onde eu sei, não há uma rachadura clara dentro do chavismo. As rachaduras que houveram foram mais pela direita. Então, por exemplo, eu mencionei de uma saída pela direita do chavismo, que é um tal de Henri Falcón. Esse Henri Falcón saiu do chavismo em 2007, junto com esse Chirino, e ele acabou se juntando com a direita truculenta. Era ele para sair candidato e não Capriles. Ele, inclusive, ele é governador de um estado. Mas por que ele não foi? Porque não deu tempo para prepará-lo. Porque ele é uma pessoa menos queimada que o Capriles, né? Capriles, o que ele tem de bonito é que ele é jovem, 40 e poucos anos, aquela vitalidade, não, vamos lá, contra os roxos, comunistas, comedores de criancinha, porque ele usa esse linguajar, né? É isso que tem assim de vitalidade. Mas é um cara ultradireitista. Já o Henri Falcón, não. Ele é um cara que era chavista. Mas eles não conseguiram viabilizá-lo, eles, a direita, não conseguiram viabilizá-lo ainda, né? Esse outro Chirino também teve uma saída, quase seguiu esse Henri Falcón, mas acabou dando uma guinada, bota umas aspas aí para uma espécie de esquerda. Tá? Quanto a isso... Não está claro, porque, como disse para você, um contragolpe militar precisaria de ter setores da direita claros no exército ou nas milícias. Nas milícias, certeza que não os há. No exército, aparentemente, também não os há. Mas, numa situação de crise, não quer dizer que esses setores não possam aparecer. Basta colocar dinheiro ali. E outra, não esquecer que essa direita golpista e truculenta não uma direita nativa, local, que não tem vínculo com ninguém. É uma direita ligada com nada menos que com o Tea Party norte-americano. Então, ela depende e conta com uma intervenção externa, que, num certo momento, poderá ser colocada como possibilidade. Ou seja, essa direita é o próprio imperialismo atuando dentro. Então, ela conta com o Pentágono, a CIA e todas as organizações. Só que para viabilizar uma intervenção militar desde fora para a Venezuela, não é tão simples, é complicado. Haja visto que o imperialismo norte-americano não conseguiu nem sequer controlar o Afeganistão. E o Afeganistão, por acaso, é bem mais atrasado que o Paraguai. Imagina controlar a Venezuela. Difícil. Aqui uma outra, era direita. Se vai esperar o desgaste de Maduro e se tem condições Maduro de dar continuidade ao chavismo. Bom, a direita, ela não espera nada.
A direita, e nunca para de tentar voltar ao poder. Principalmente porque o que está em jogo não é uma questão de ego, não é uma questão de ideologia, é uma questão muito concreta. A questão de pilhar o petróleo venezuelano, esse que é o grande ponto. Que nesse momento é uma situação hipercrítica por um ponto que eu não falei. O imperialismo norte-americano, ele viabiliza o seu poder em cima de 3 ou 4 coisas. E uma dessas 3 ou 4 coisas são os tais dos petrodólares. O dólar é a moeda mundial por conta dos petrodólares. O que são os petrodólares? É a possibilidade do imperialismo norte-americano imprimir dólares à torta e direita por conta de que algumas monarquias ultra-reacionárias do Golfo Pérsico, encabeçadas pela Arábia Saudita, vendem o petróleo em dólares nas bolsas especulativas. Basicamente, por isso é que os Estados Unidos conseguem impor o dólar como moeda a nível mundial. Com o problema que está acontecendo no Oriente Médio, com toda a convulsão, toda a estabilização, existe a possibilidade de que, em uma situação de muito caos, essa onda revolucionária e desestabilizadora chegue a essas monarquias, chega à Arábia Saudita, já uma província lá, uma província oriental na Arábia Saudita, habitada principalmente por xiitas, onde houveram vários choques, pode ser que essa questão dos petrodólares, em um certo momento, se inviabilize. Ou seja, os dólares, o petróleo não necessariamente seja mais vendido dessa maneira, os Estados Unidos não consigam mais impor o dólar a nível mundial, e que efeito isso teria, concretamente? Que os Estados Unidos, não conseguindo mexer na maquininha, acelerar a maquininha de imprimir dólares, ela não consiga viabilizar o principal mecanismo que ela tem para viabilizar a economia hoje. Qual é? Bom, basicamente é o seguinte: o Tesouro norte-americano imprime títulos e os vende para que alguns governos do mundo os comprem, para começar China, Japão, Arábia Saudita, em quarto lugar Brasil, e com esse dinheiro, ou seja, vende papel podre, esses países vão vendendo os seus produtos, basicamente matéria-prima, em dólar. O Tesouro norte-americano pega esse dinheiro dos papelzinhos que vendeu, o repassa para o Banco Central, a Reserva Federal, que por sua vez os empresta a menos de 1% ao mês, a 0,5%, a 0,25% às multinacionais. Quanto eles quiserem. As multinacionais pegam esse dinheiro, aplicam na especulação financeira e disso vivem. Isso que é a economia norte-americana. E além disso, que já é muito podre, nem isso dá conta de manter essa economia funcionando. O que eles fazem? Bom, tem 2 programas funcionando em paralelo, pelos quais todo mês o governo norte-americano, a Reserva Federal, compra por 85 bilhões de dólares títulos podres no valor de face. O que significa isso? Um título público, porque a economia, na época do imperialismo, toda parasitária, funciona em cima de título financeiro, né? Então, as empresas vivem basicamente de ativos. Os ativos são títulos, são papéis. Esses papéis recebem as notas das empresas qualificadoras de risco. AAA, que é a máxima, aí vai baixando, vai chegar no nível podre total. O governo norte-americano, o que faz? Pega esses títulos catalogados lá embaixo, que se for vender no mercado, venderia por 10% do valor, e os compra por 100% do valor. Já é muito assustador. Ou seja, a economia, para mais ou menos funcionar, funciona de uma maneira para lá de podre. Especulação financeira levada ao extremo. Bom, isso para dar uma olhadinha como que é o coração dessa economia, que tem como origem dos petrodólares.
Quando você fala que a revolução no Oriente Médio não é socialista, que nem algum grupo da esquerda fala, é de uma miopia num nível assim, sei lá, de 50 graus, precisaria nos óculos para poder enxergar alguma coisa. Porque o problema é, independentemente da economia, da revolução na Síria ser socialista ou não, que inclusive não é, como foi explicado pelo companheiro Rui, hoje na parte da manhã são revoluções nacionalistas, o problema seria, se o negócio estoura no Oriente Médio, independentemente do caráter da revolução, e desestabiliza o Oriente Médio, os Estados Unidos vão ter que enfrentar uma hiperinflação de tamanho de sei lá, põe o tamanho que você quiser. A hiperinflação da Alemanha dos anos 20 vai ser fichinha, comparado com o que eles passariam ali. Nessa circunstância, que a burguesia imperialista está careca de saber o que é, eles estão procurando mecanismos alternativos para resolver o problema. E eles estão tentando o quê? Bom, fazer o que puderem para controlar a situação. Uma das coisas, eu já falei, a questão do xisto. Vamos extrair petróleo de onde não existe. Vamos apodrecer o planeta inteiro, não tem problema. Vamos contaminar tudo, extrair petróleo, porque aí já temos um nosso, pelo menos, aqui. Né? E o negócio é tão contaminante que, como vocês podem ver em qualquer filme, tem muitos vídeos na internet, nos lugares onde fazem isso, você vai em um riacho, acende fogo assim e solta a faísca do próprio riacho. Abre água da torneira, acende fogo da torneira, de tão contaminado que a coisa está. Né? E no Brasil já está sendo liberado isso. Tem um leilão para fazer esse tipo de coisas agora em outubro. Bom, mas o ponto é, os Estados Unidos, nessa situação de grande crise no Oriente Médio e no mundo inteiro, ele faz duas coisas. Primeiro, tenta se apropriar das riquezas com muito maior força. Venezuela, com essas reservas todas, passa a ser fundamental. E a América Latina passa a ser mais fundamental ainda. Por quê? Porque os Estados Unidos está levando na cabeça em todo que lugar. Foi derrotado militarmente no Afeganistão, imagina, Afeganistão. Como dizer aqui, foi derrotado no Sergipe. Foi derrotado no Iraque. Está enfrentando sérios problemas na região Pacífico da Ásia. Por isso que está inventando essas tramóias ali com a Coreia. Jogou para aí 50% do orçamento militar. Ou seja, está com problemas sérios em todas as regiões do mundo. Então, Estados Unidos, o que está fazendo? Está apertando a América Latina. Por isso, os governos nacionalistas, que são importantes para conter o ascenso revolucionário das massas, não está sendo suficiente. Ele quer mais. Estados Unidos, na situação tão crítica em que se encontra, precisaria de governos Pinochet em todos os países da América Latina, a começar pelos principais, Brasil, Argentina. Obviamente que isso não é fácil de viabilizar, mas ele vai tentar o possível para que isso seja viabilizado. Mas, em resumo, o ponto é, a questão do petróleo é super fundamental para os Estados Unidos, pela questão dos petrodólares, com todas essas derivações que comentei para vocês, e a questão do controle da América Latina e, portanto, dos governos nacionalistas é mais fundamental ainda. O governo nacionalista não é suficiente para o imperialismo nesse momento. É o possível, mas o que ele precisa para levar a cabo a política que ele quer nesse momento é Pinochet. Senão vai ser difícil, né? Inclusive para conter o ascenso das massas. Maduro, se vai dar continuidade ao chavismo. Tem gente que fala assim, putz, Maduro é a direita do PSUV, do chavismo. Chávez era o bom. Não tem nada de que Chávez era o bom e que Maduro seja a direita. Eles eram do mesmo time, Cabello, Maduro e Chávez. E eles deram a virada mais ou menos em conjunto. Os acordos com Obama, as negociações que levaram a que a Venezuela exportasse menos para os Estados Unidos e importasse mais. Claro que, ao mesmo tempo, como tem contradições, ele desenvolveu muito o comércio e as relações com a China, com a Rússia, com o Brasil, com o Irã e etc. Né? O Maduro vai fazer o que for possível.
Ele vai tentar manter os programas sociais, com certeza, porque se não conseguir mantê-los, ele vai enfrentar, ou seja, ele vai se enfrentar a uma situação de confronto com as massas críticas. Então, ele não vai conseguir cortar. Os loucos que estão querendo cortar é a direita, porque a direita pensa assim, quando falam direita na Venezuela, é aquela direita mais nojenta possível, e direita lá é imperialismo diretamente, inclusive, né? A direita pensa, bom, as multinacionais precisam desse petróleo, precisam desse recurso, então vamos entregar tudo para eles. Entregar tudo para eles significa cortar os programas sociais. Como fazer as duas coisas? Controlar as massas e poder entregar todo o petróleo para as multinacionais imperialistas. Somente com muita força, somente com um regime a estilo Pinochet, que é o que essa direita é. Por isso, quando um partido que se diz de esquerda, como por exemplo o PSTU, faz bloco com a direita pró-imperialista norte-americana, está fazendo, mesmo que seja pelo motivo que for. Mas, por exemplo, quando desfilou junto contra a suspensão da concessão da RCTV, né? E em várias outras ocasiões, ele está fazendo bloco com os Pinochet venezuelanos. Novas ditaduras como a do Pinochet, por exemplo, Sim. se isso está dentro de uma possibilidade futura e não muito remota, assim, de acontecer. Pensa o seguinte, conforme tinha sido falado hoje pela manhã, você tem que analisar isso partindo da realidade econômica. A partir daí você analisa a situação sob o ponto de vista do relacionamento entre as classes e os setores das classes, e a partir daí você vai avaliar a situação política. Ponto é, Estados Unidos, se a situação continuar do jeito que está, o imperialismo mundial e o capitalismo mundial, se continuar do jeito que está, para onde que vai? E vai para o buraco, não tem outra. A crise de 2008 não é nada comparado com a crise que está vindo por aí. O nível de recessão, o nível de parasitismo, não tem nenhum país crescendo. Japão está um caos. Alemanha, França, Inglaterra, Estados Unidos, todas essas grandes 5 potências, todas se mantêm desse jeito que eu falei para vocês. Dinheiro ultra podre. Há 3 dias atrás, o Japão, por exemplo, soltou uma medida que estará injetando na economia por ano, injetando na economia. Quer dizer, fazendo esse joguinho de papel podre que comentei para vocês, 650 a 750 bilhões de dólares por ano. É muito, né? A dívida pública japonesa, 240% do PIB. Não consegue resolver a economia, fazer a economia andar, nem sequer depois do que eles fizeram depois de Fukushima, que foi levar plantas industriais inteiras, por exemplo, a Toyota e outras várias, para Filipinas, para Indonésia, onde a mão de obra é muito mais barata. China já se esgotou também. Ou seja, aquela coisa de que mão de obra escrava ia resolver alguma coisa, não está resolvendo nada. Você vê as taxas de crescimento que são ultra manipuladas, cada vez está pior. Você analisa os dados dos Estados Unidos, por exemplo, parece que está falando, não sei se do Haiti, mas está indo nessa linha. 60 milhões de pessoas nos Estados Unidos não têm rendimento algum. 50 milhões vivem, só comem porque recebem um ticket de alimentação do governo. A população que vive por abaixo do nível oficial da pobreza, nos Estados Unidos está em mais de 100 milhões de pessoas. Os Estados Unidos. Bom, precisam fazer alguma coisa para controlar. Primeira coisa que eles estão tentando fazer é jogar o peso da crise ainda mais forte aqui na América Latina, porque é o que ainda controlam bem. Em outros lugares eles estão com muitos problemas. Na África até que controlam, mas o negócio está pegando fogo lá também. E lá tem mais concorrência com chineses, por exemplo, né?
Está mais ou menos mais complicado, e aqui mais rico do que a África. Na África, por exemplo, eles criaram o Africom, que é o posto avançado do Pentágono, com sede em Quênia, se não estiver mal lembrado, para intervenções rápidas em África como um todo. Né? E esses caras são os doidos. A política, por exemplo, são os doidos em que sentido? Conforme a economia vai se apodrecendo e eles têm que controlar a situação, porque é uma questão de vida ou morte, eles inventam qualquer coisa. A política militar, a estratégia militar dos Estados Unidos, nesse momento, está em vigor desde 2002 e se chama Full Spectrum Dominance, que significa domínio total do espectro. O que é essa loucura? Que eles têm que dominar o mundo inteiro por céu, terra, ar, água, espaço, ciberespaço e não sei o quê. E isso é uma situação de uma economia quebrada. Bom, em outras palavras, se eles são capazes de continuar com essas loucuras, se são capazes de brincar com fogo na Coreia do Norte, que tem a bomba atômica, e eles fazem isso não porque querem entrar em guerra com a Coreia do Norte, eles fazem isso por dois motivos principais. Primeiro, para justificar que o Pentágono não deve ter orçamento rebaixado, que é um dos problemas que está em pauta agora devido a essa baita crise. Essa é a primeira coisa, é pressão aí do lobby do complexo industrial militar. E segundo, para justificar que eles estão com um monte com a estrutura, a metade da estrutura militar deles está ali, nessa região. E por que isso? Não é por causa da Coreia. A Coreia para eles não é nada. Não representa nada, nem os coreanos têm interesse em fazer nada. O que os coreanos querem fazer, basicamente, o que é? Eles querem que deixem eles em paz. Coreano, digo, a burocracia que governa a Coreia, eles querem continuar ali como uma camada privilegiada dentro do seu próprio país, seguindo a sua política. Isso é o que eles querem. Agora, os Estados Unidos estão muito preocupados com o quê? Com a China, em primeiro lugar, porque ela é uma potência regional, mas está armada até os dentes, e ela tem condições de enfrentar e infligir seríssimos danos ao imperialismo norte-americano, e ali existe uma classe operária que tem, no momento, mais ou menos 350 milhões de operários. Então, não é brincadeira, dali pode surgir qualquer coisa. E tem um problema mais grave ainda. Até o momento, o imperialismo mundial tinha atuado em bloco. Nas últimas eleições do Japão, em dezembro do ano passado, aconteceu um caso que a esquerda não viu, ninguém falou absolutamente nada, que eu saiba, somente nós fizemos uma análise sobre isso, que foi o ressurgimento do militarismo fascista japonês. O que seria equivalente ao Partido Democrata Norte-Americano, que lá se chama PDJ? Ele foi arrasadoramente derrotado pelo PDL, que seria o Partido Republicano, que venceu assim, tipo, de uma tacada só, ganhou 60% sozinho da Câmara dos Deputados, ou mais, deixa eu ver, 540, sim, mais ou menos 60% dos deputados, em uma eleição que a pauta foi dada pela ultradireita, que saiu de 0 deputados para 31, onde o discurso da ultradireita era: para sair da crise precisamos, em primeiro lugar, guerra com a China. Em segundo lugar, fazer a bomba atômica. Em terceiro lugar, ressurgir com a indústria de armas e vendê-las em todos os países aqui da região, que são clientes dos Estados Unidos. Próximo ponto, suspender o artigo 9 da Constituição imposta em 1946. Sair de um exército de autodefesa para um exército comum, de agressão. Sim, tudo isso aí. Essa era a pauta da eleição. E, por exemplo, aquela crise que deu com a questão das ilhas, com a China, com a direita, que foi abafada depois das eleições, era porque a direita assumia o discurso da ultradireita para ganhar as eleições. Isso aí reflete o quê? Que há uma tendência a confronto, acirramento das contradições entre dois imperialismos de primeira ordem, porque o Japão não é a China. Militarmente é menos poderoso, mas financeiramente
é muito mais poderoso. Se mede o nível de desenvolvimento de um país, não pelo PIB, se mede o nível de desenvolvimento do país pela produtividade per capita, que isso é muito diferente de que você é muito diferente você analisar a China e o Japão. O Japão teria condições de ter tudo isso que eu acabei de falar em pouco tempo e confrontar diretamente o imperialismo americano. Então, toda essa farofada aí farofada ultra perigosa, claro, né, contra a Coreia do Norte tem esse trasfundo, ou esse fundo por trás. Quando você vê essa situação toda, o imperialismo querendo descarregar esses problemas todos na América Latina, você chega à conclusão de que eles querem fazer isso sim ou sim, porque é uma questão de vida ou morte. Se eles não fizerem, eles morrem, e eles nunca vão fazer isso. É como um leão, um tigre ferido. Ele vai se defender e vai fazer todo o dano que ele conseguir. Por isso, em primeiro lugar, o que está colocado para o próximo período é o seguinte: uma movimentação, conforme os companheiros Rafael, Rui têm dito muito, da movimentação são movimentações da direita no sentido golpista, porque a nível eleitoral eles não conseguem mais nada. Não tem o que oferecer, não tem base material. Desde 2008 eles não conseguiram, nem vão conseguir elaborar uma nova política. A única saída é uma política fascista, militar, dura, para descarregar o peso da crise em cima das massas trabalhadoras. Só isso que eles têm como alternativa. Não tem outra, já gastaram todas as fichas. Nesse sentido, primeira coisa que eles vão tentar é continuar a mobilização e fazer coisas como eles estão fazendo assim, meio na diplomacia, na maciota. Bom, vamos eleger um papa que colaborar com Videla, ele não é tão fascista assim, porque ele é só responsável por ter entregue 2 jesuítas que foram torturados e depois não quis reconhecer que uma mulher veio lhe denunciar que tinha sequestrado uma sobrinha e dado para outros militares. Bom, é pouca coisa, né? Comparado com aquele outro padre que está preso porque ele participava das torturas, ele é um santo. Bom, mas basicamente o ponto é, esse tipo de absurdos está tentando impulsionar a direita atacando as liberdades civis. A questão do casamento gay, a questão do aborto, a questão de pequenos direitos, a questão da repressão contra a liberdade na internet, etc. São pequenos ataques aparentemente inocentes, e eles vão levando. Porque a partir desses pequenos ataques, eles vão fazendo ataques maiores. Por exemplo, aquela questão do STF, no caso Mensalão, no Brasil. E esses ataques maiores, mas ainda não chegando ao golpe aberto, ele tem como objetivo impor regimes autoritários por meio de golpes de estados brancos, ao estilo do que foi feito em Honduras e Paraguai. Se isso não for suficiente, o problema continua o mesmo, ele precisa resolver a crise, dar uma saída para isso. Então, qual é a próxima saída? O imperialismo tentou o golpe de Estado mais leve, não deu certo. Vai tentar o quê? Se não houver saída, ele vai tentar uma ditadura ao estilo de Pinochet, de Videla, o que for preciso para implementar sua política. Porque se ele não implementar, o sistema todo colapsa. Então não tem como. Esse é o que eles querem fazer, né? Obviamente que, ao mesmo tempo, está toda a outra contraparte, que seria o ascenso das massas, a organização independente das massas desses setores nacionalistas e o confronto contra a burguesia como um todo. Bom, depois mais uma pergunta. A questão do partido no Brasil, ao estilo do que acontece na Bolívia. A fundação do Partido dos Trabalhadores na Bolívia, apesar de ter sido direcionado pela burocracia sindical, ele marca uma nova etapa na situação política latino-americana, conforme a Bolívia já tem marcado em várias outras ocasiões. E essa nova etapa é que as massas, elas estão num período de ascenso e elas estão se confrontando com os setores mais radicais
do nacionalismo burguês latino-americano. Setores importantíssimos, então, do proletariado boliviano, principalmente os mineiros, eles impulsionaram esse novo partido. Há setores da esquerda, que são a grande maioria, que eles dizem assim, esse partido não vale nada, é uma porcaria, porque quem está à frente do partido é a burocracia sindical. Bom, perfeito. É a burocracia sindical mesmo que ela tomou a frente da direção desse partido, até da fundação, sob a pressão dos mineiros e o aumento dos confrontos com o governo de Evo Morales a partir de 2010. A partir de 2010 foram várias greves reprimidas pelo governo de Evo Morales, confrontos nas minas muito fortes, com dezenas de mortos, por exemplo, em 2 municípios, inclusive em 2 lugares onde nós estivemos, em 2010, em um deles houve confronto que levou à morte de 12 mineiros, que obrigou o governo Chávez a contratá-los na empresa estatal. Em um outro, houve confrontos que deixou um morto também, ou seja, há confrontos literalmente de frente a frente entre o governo e a classe trabalhadora. E isso tem levado a uma ebulição da luta de classes na Bolívia. O negócio está crescendo. E o fato de que tenha sido criado o partido em si, ele significa como grande progresso no sentido da luta da classe trabalhadora, o fato de que as massas se colocaram em pé, se colocaram em movimento. Dentro do processo de confronto, o que está colocado é que as amarrações colocadas pela burocracia sindical sejam superadas. Voltando para o caso do Brasil, esse mesmo processo está colocado aqui também, no Brasil e na América Latina como um todo. Na primeira metade da década dos anos 80, no Brasil, mais de 1.500 sindicatos foram tomados pelas oposições sindicais e esse processo acabou levando à formação da CUT e acabou criando uma tendência para formar o PT brasileiro. O PT brasileiro está muito distante do processo boliviano atual, porque foi um processo que rapidamente os setores pequeno-burgueses e da burocracia se apropriaram da direção e basicamente esvaziaram a militância, que era muito menor que a militância operária que tem esse partido boliviano, basicamente a esvaziaram e ficou um partido onde os operários são base, ou foram, né, a principal base eleitoral. Aliás, até são. O que está colocado no Brasil nesse momento é a continuidade desse processo, porque a história, ela, como você sabe, ela progride em termos dialéticos. Então, os processos, eles acabam sendo retomados, só que de uma forma mais ou menos de espiral, como, por exemplo, Marx e Hegel falavam. Então, isso significa o quê? Que o processo de formação, de evolução política da classe trabalhadora a partir do avanço operário deverá ser retomado, só que em um outro nível, no próximo período. As perguntas acabaram. Tem mais alguém que quer fazer mais alguma pergunta? Então, muito obrigado pela participação, até mais.